Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Queria agradecer mais uma vez o convite da casa que nos oferece a oportunidade do estudo, do aprendizado. E até por estarmos em casa de Francisco de Assis, buscamos normalmente valorizar os preceitos da natureza, né? Francisco de Assis, que chamava irmão Sol, irmã Lua, prezando por todos os recursos disponibilizados pelo Criador a nosso favor. Então, buscamos normalmente utilizar os recursos da natureza para ilustrar as nossas reflexões. E Emmanuel costuma dizer que não há nenhum mal da onde não se possa tirar algum bem. Eu não sei se procede, talvez, a terminologia mal no caso, mas a programação de televisão normalmente não oferece, dependendo do canal, muitas opções de qualidade. No entanto, eventualmente nós conseguimos extrair de algum fato corriqueiro algum proveito em favor dessa reflexão. E aquele quadro Se Vira nos 30, né? Alguma coisa que traz, algumas coisas que realmente não acrescentam nada, no entanto, em se falando de natureza, apresentou um apresentador, um dos participantes, trouxe um ratinho. Eu não sei se era um hamster, um ratinho. Era um ratinho. Provavelmente algum de vocês pode ter visto a apresentação. E era um ratinho que realizava a tarefa de busca de uma bolinha durante aquele tempo de 30 segundos no fundo de um aquário. Ele passava por uma corda, saía de uma casinha localizada de um lado, havia uma corda que transpunha uma certa altura, de uma mesa a outra, entrava dentro do aquário, mergulhava e buscava de uma forma ávida, né, com muita determinação, uma bolinha, parecia uma bolinha de gude perfurada. E olhando aquela imagem simples, né, aquele foi um momento em que eu estava na sala, acabei pegando essa fração de apresentação. E chamou a atenção, até pela determinação daquele ratinho, né, com o apresentador. Ele mergulhava, permaneceu um longo tempo dentro do aquário, né, buscando até abraçar a bolinha, e aquilo chamou a atenção. E eu comecei a imaginar toda a nossa responsabilidade junto à natureza e a somatória de esforços quando nós olhamos a natureza, né, disponibilizada para cada um de nós, o que não pode ser feito entre o homem e os seus auxiliares inferiores. E aí, como chamou muito a atenção, o próprio apresentador questionou como é que aquele rapaz havia conseguido aquela proeza daquele ratinho mergulhar e buscar aquela bolinha no fundo de um aquário. E aí, num quadro, numa semana seguinte, ele apresentou todo o modelo de treinamento. Embora isso faça a sugestão de um condicionamento, mas haviam alguns pré-requisitos para que o fato pudesse acontecer. O próprio ratinho, né, ou os ratinhos, passavam por uma pré-seleção. Havia quase que um concurso anterior em que ia se eleger o ratinho para aquele tipo específico de tarefa. E perguntado por que é feito aquilo, né, havia-se a necessidade de que o ratinho escolhido tivesse a determinação de sair, né, não tivesse medo de se precipitar para fora da caixa de repouso dele. Então,
havia um pré-requisito de que esse ratinho fosse alguém disponível para o trabalho, né? Alguém que se propusesse a realizar a ação. Mas não parava por aí. Precisava, acima de tudo, ainda ser um ratinho que não tivesse medo de altura e tivesse a habilidade de passar pela corda, porque havia um percurso de altura. E eu não sabia disso, mas provavelmente o treinador deve saber. Tem algum ratinho que deve ter medo de altura. E alguns que não saem da caixa, são tímidos, né? Então achei bastante interessante. É óbvio que havia um alimento dentro da bolinha, a fim de que ele fosse lá buscar, mas isso envolvia, né, esse esforço inicial. Me lembro da época em que eu era criança, 8, 10 anos, há 30 e tantos anos atrás, e os meus avós tinham alguns pássaros, né, presos em gaiolas. Os tempos mudaram e ontem tivemos a oportunidade de estar nas vizinhanças de Mirassol em uma pequena chácara, e no quintal dessa chácara havia um casal de canários terra. Era comum a gente verificar esses canarinhos, né, amarelinhos, e eu sei que era um casal porque havia diferença na coloração da plumagem. E eu vi eles soltos. E aí comecei a imaginar que anteriormente talvez fosse mais cômodo, né, para aqueles canários presos. Eles tinham a disponibilidade de água, de comida, provavelmente não se preocupavam. No entanto, tinham o seu horizonte muito limitado, né? A sua casa era restrita a apenas uma gaiola, talvez uma paisagem muito comum de um quintal ou uma varanda. No entanto, agora, aquele casal de canários, além de enfeitar a natureza, né, não só os nossos olhos restritos àquela área da chácara, também eram capazes, e são capazes, né, como diversos outros pássaros, de alegrarem outras paisagens. Haviam, através dessa liberdade, exercitado, né, estão exercitando esse domínio, né, um domínio maior, a fim de que possam, eventualmente, experienciar novas ações. Estavam buscando o seu alimento pelo esforço próprio, né? Daí uma série de exercícios. Isso implica em riscos? Certamente implica em riscos, né? Toda liberdade maior implica em responsabilidade. Então presumi que certamente eles estão também, junto à natureza, preocupados com as questões de segurança, porque existem gaviões, existem os predadores naturais. No entanto, né, eu que os admirei, não senti nenhum problema de comportamento, se eles estavam tristes. Muito pelo contrário, pareciam muito felizes, né? E achei bastante interessante esse grau evolutivo num tempo, né, num espaço de tempo relativamente pequeno. E aí, então, é importante que todos nós passemos a trabalhar a fim de que a gente colha bênçãos de luz, né? Aonde estamos inseridos. E onde estamos inseridos? Estamos inseridos num jardim. A Terra é um jardim, porque é organizada, né? Existe um processo evolutivo organizado. E se existe um jardim, quando nós passamos em frente de qualquer residência e identificamos roseiras, outras flores, outras plantas, né? Margaridas. Hoje, por exemplo, tem uma série de recursos, né? Orquídeas, samambaias, organizado. Nós pressupomos que existe alguém que cuide daquele jardim. E a Terra igualmente tem esse detalhe. E o nosso jardineiro é Jesus, né? É o amigo incondicional das nossas vidas. E então nós nos lembramos, né, que é importante, nesse processo de renovação que ocorre, nós utilizamos de princípios, né, e de caráter. Isso nos caracteriza o modo de ser. Agora, no dia 3 de setembro,
deve estar acontecendo, provavelmente, né? É o lançamento do filme Nosso Lar. E pela leitura, aqueles que já o fizeram, Nosso Lar foi publicado, um prefácio de Emmanuel de 1943, no livro normalmente se fala em 1944. Ele está aí na ordem de 1943, né? A gente acaba utilizando essa data como um marco inicial. E é muito interessante, porque ele traz o modelo, né, de uma cidade espiritual que existe no plano espiritual. E aí existe uma organização social naquele lugar. André Luiz, né, é o espírito que nos traz essa mensagem através do Chico Xavier, faz alguns comentários. E nós achamos por bem, nesse momento, fazer aí uma prévia avaliação, né, de determinados aspectos. Porque nós temos dois fatos muito significantes em termos de mudança dentro dos próximos 2 meses, ou 3 meses, né? Temos o lançamento desse filme que deve clarear um pouco as nossas ideias, deve mergulhar não só nós, os espíritas, mas de um modo geral quase toda a sociedade, que deve provavelmente visitar as salas e verificar a questão do filme. Muito embora seja importante e muito rico o estudo do próprio livro, né? Ele acrescenta, cada vez que nós o lemos, ele está sempre acrescentando alguma coisa. E chama a atenção a organização social. Por volta do capítulo 8º, que é quando André Luiz já estava um pouco restabelecido, ele saiu para dar uma volta com um dos assistentes, um amigo dele, né, que zelava ali pela permanência dele. Um avalista dele, o Lísias. E quando ele saiu, eles passaram a caminhar. E ele notou que as ruas eram providas de árvores muito floridas, havia uma atmosfera espiritual muito tranquila. E muito embora toda essa tranquilidade, não havia ociosidade, né? E aquilo chamou a atenção dele. E o amigo foi esclarecendo que haviam ali cuidando de todas aquelas responsabilidades, uma organização que nós poderíamos dizer quase que uma organização social, né? Comparando aí com a nossa organização política. E ele esclarece, o amigo esclarece que ali havia o governador espiritual, né? E esse governador espiritual tinha como colaboradores secundários aí 72 colaboradores distribuídos em 6 ministérios, e cada ministério com 12 ministros. Haviam 4 ministérios ligados ao plano, à crosta terrestre, e 2 ligados aos planos superiores da vida. Então, ligados à parte terrestre está o Ministério da Comunicação, do Esclarecimento, da Regeneração e do Auxílio, todos vinculados ao nosso plano físico. E ligados ao plano superior, o da elevação e o da união divina. E aí o amigo foi esclarecendo que Nosso Lar é uma antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil por volta do século XVI. Até lá, né, os portugueses chegaram antes e montaram uma colônia. Não obstante, às vezes, todas as piadas que eventualmente se fazem, no entanto, Nosso Lar e algumas outras colônias são realizações de portugueses, né? Do pessoal que provavelmente procedeu o descobrimento ou veio para o Brasil no início da sua formação. E esclarecia, inclusive, que os primeiros momentos de fundação
daquela cidade não foram tempos fáceis. Houve uma dificuldade efetiva, porque as criações mentais que por ali haviam eram ainda bastante rudimentares e eram procedentes dos silvícolas, né? De povos ainda um tanto quanto primitivos. No entanto, isso não foi desculpa para que se abandonasse o trabalho. Os esforços foram redobrados e eles conseguiram construir aquela cidade. Como uma cidade de transição, quando a gente lê o livro, percebe que existe toda uma organização criteriosa e a gente anseia, inclusive, pelo estabelecimento daquele tipo de sociedade e de relação, e até presumimos que a Terra deve passar mais ou menos por aquela forma, né, de relação organizada, onde se tenha assistência médica, se tenha um transporte, se tenha efetivamente qualidade de vida superior para todos nós. E aí nós achamos por bem, né, trazer essa imagem de responsabilidade que nos conclama ao trabalho de efetivação do reino de Deus no meio em que nós estamos inseridos. E ele esclarece que semelhante, né, essa formação de nosso lar foi mais ou menos como o pessoal fundou as cidades no plano físico. Só que no plano físico nós usamos de violência, né? Os europeus, naquela ocasião, utilizaram uma certa violência, enquanto no plano superior foi utilizado o recurso do serviço perseverante. Enquanto se estabeleceu, em alguns casos, a guerra no nosso plano, lá utilizou-se a solidariedade fraterna. Enquanto houve escravidão em alguns círculos terrestres, no plano superior da vida, utilizou-se o amor espiritual. E continua esclarecendo que a governadoria utilizava a colaboração de 3.000 funcionários. Essa informação, por volta de 1943-44. Entretanto, é ele o governador, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. E aí, quando nós vemos, né, determinadas propagandas daqueles que se propõem ao exercício do governo, à administração das nossas instituições sociais, que dizem respeito à nossa vida social, nós precisamos utilizar de critérios a fim de que o mal não se estabeleça dentro do seio da nossa sociedade. Esclarecemos que seria incoerente trazer para dentro da casa espírita qualquer sigla partidária, né? Não procede de forma nenhuma um partido social espírita. No entanto, entendemos que a filosofia espírita de comportamento precisa ser levada como uma peneira de seleção àqueles que se propõem a governar todos os destinos da sociedade na qual nós estamos inseridos. Continua, né, a explicação que por volta dessa data, 1943-44, o governador comemorava o seu 114º aniversário de sua magnânima direção, ou seja, uma governadoria com conhecimento de causa e efeito naquela cidade. Então, o que nós almejamos para a nossa sociedade? E esclarece, né, que raramente o tinha visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Então, André se deparou, né,
com aquele aspecto do local da governadoria, um aspecto muito importante, da onde havia se iniciado a colonização ou estabelecimento das bases de nosso lar. E depois, durante algum tempo, né, nós abordamos aí o capítulo 8º, e aí a gente faz um salto e vamos lá para o 13º. André Luiz tinha dado uma melhorada e se animou. E aí ele cansou, né, de ficar parado, aquilo passou a incomodar aquela ociosidade. E aí um amigo, Lísias, sugeriu que ele fosse buscar no Ministério do Auxílio alguma atividade que ele pudesse realizar, a fim de que ele preenchesse as horas disponíveis dele, né? Ficar parado cansa, é extremamente complicado. Então, ele sentiu, né, a obrigação de se ser útil. E aí, convocou uma reunião e foi, né, lá no gabinete do ministro Clarencio. E aí, aguardou, e o que o surpreendeu era a série de atividades desenvolvidas pelo ministro, né? Desenvolveu uma série de atividades que eram urgentes na primeira parte e atendia as pessoas normalmente em número de 2. E aí depois o André ficou sabendo que esse tipo de procedimento é para que o companheiro que tivesse do lado aproveitasse as lições, né, passadas para o anterior. Provavelmente o Ministério tinha já uma noção prévia do tipo de assunto. E havia uma senhora, junto com André Luiz, que foi rogar ao ministro alguma assistência. Ela vinha percebendo uma série de dificuldades de seus filhos encarnados e gostaria de programar uma nova encarnação a fim de que ela viesse em socorro dos filhos que passavam por adversidades. No entanto, o ministro esclareceu para ela, né, que ela não havia, mesmo lá no plano espiritual, atendido uma série de ofertas. Ela se integrou numa série de atividades, né, em que foi proposta, no entanto não se adaptou em nenhuma. Ela alegava dificuldades de relacionamento, em outros casos dificuldades de serviços, em outros casos disponibilizou alguns problemas com os integrantes do grupo e acabou se afastando. Para essa necessidade que ela apresentava, ele perguntou, porque lá existe a recompensa do bônus hora. Para cada hora de trabalho efetuada, um bônus hora. E aí o Clarencio perguntou para ela quanto que ela disponibilizava de bônus hora para realmente colher, né, esse favorecimento. E aí ela comentou que dispunha de 304 bônus horas. 304 horas de serviço. E o Clarencio esclareceu para ela, né? Talvez até o nome dele seja muito sugestivo, Clarencio, esclareceu. Olha, infelizmente essa quantidade não é suficiente. Ela estava naquele plano há mais de 15 anos e, no entanto, havia dedicado de seu esforço próprio apenas e tão somente 304 horas de serviço. Dessa forma, ela seria uma mãe paralítica no plano físico em termos de serviço. Não conseguiria, em hipótese nenhuma, auxiliar os seus filhos. Então ele rogou que ela voltasse para o local em que ela estava temporariamente inserida, a título de repouso e de reflexão, e que oportunamente eles voltariam a discutir o caso dela. Nesse ínterim, o André, que havia chegado com toda uma disposição de trabalho, tremeu na base, né? Nós diríamos. Ele começou a ficar preocupado, porque todo o questionamento do ministro era alguma coisa assim, que penetrava o interior, né, dos pensamentos do solicitante, e
o questionamento normalmente era alguma coisa que batia lá no fundo da consciência. E aí o André começou a ficar preocupado. Falou, nossa, eu acho que seria melhor não ter tido essa vontade de vir aqui, né? Aquele tremer na base. Como se a pessoa vai para uma entrevista e se sente aí despreparado. Porque ele trazia no íntimo, né, uma série, ele havia sido um médico, né, tinha guardado uma importância no plano físico, então ele queria, vendo toda a parte de assistência, né, lá de enfermos que chegavam, ele pensou num primeiro momento que seria reintegrado as questões de um médico, né, nos patamares em que havia abandonado o plano físico. E aí o ministro passou a esclarecer ele, né? Falou que no plano físico normalmente era diferente. Ele havia desperdiçado uma série de oportunidades. Ele não conseguia nem mensurar o esforço que se era necessário fazer para a aquisição dos livros, visto que a sua família havia lhe proporcionado os estudos. Então ele não tinha tido nem as dificuldades da educação, porque passam muitos dos estudantes. Então ele não guardava esse mérito. E aí depois de inserido na medicina, ele se precipitou em uma série de abusos que culminaram com a sua desencarnação precoce, né? E aí o André Luiz passou, naquele instante, a fazer a reflexão que no planeta, inserido no plano físico, o direito dele intervir começava nos livros e nos títulos conquistados. Ali, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. E concluiu, junto daquela palestra, junto com o Clarencio, que qualquer enfermeiro mais simples que ele detinha conhecimentos muito mais nobres e estava muito mais capacitado a fazer intervenções do que ele com o título acadêmico na Terra, né? E aí o Clarencio continuou explicando para ele, né, a importância de que se revestia as tarefas lá em nosso lar. E começou, né? Ele disse que resolveu, dentro dos seus próprios pensamentos, a pedir alguma coisa mais simples. Falou, bom, já não vai dar para me encaixar aqui como médico, né? O próprio esclarecimento do ministro havia colocado ele numa posição mais difícil de solicitação. E aí ele resolveu pedir qualquer tarefa que havia lá. E aí o ministro esclarecia, né? É preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. E o ministro, como havia previsto esse encontro, pediu a ficha dele para o Ministério do Esclarecimento. E ele se surpreendeu mais uma vez, né, que o título acadêmico dele havia se tornado lá simplesmente uma ficha, né, uma ficha de trabalho. E aí o ministro passou a analisar e esclareceu que, embora os 15 anos de atividade dele não haviam sido honrados dignamente, ele, nesses 15 anos, havia beneficiado algumas pessoas. E como houve uma intervenção, e ele se lembrou de sua mãe, né? Ele perguntou, minha mãe? O ministro esclareceu, sim, sua mãe e mais algumas pessoas que você beneficiou na terra, né? E aí, nessa análise da ficha, é assustadora a análise. O ministro esclareceu que nos 15 anos, ele havia feito em torno de 6.000 atendimentos gratuitos, né, de graça. E embora ele tivesse feito isso de uma forma até indiferente,
isso passou a contar alguma coisa a favor dele. Mas desses 6.000 atendimentos que ele fez, apenas 15 não o esqueceram, né? Ele havia prestado um receituário gratuito a 6.000 necessitados. 15 não o esqueceram e continuam emitindo para o plano espiritual veementes apelos a seu favor. Então, esses apelos dessas pessoas que ele beneficiou, 15, né? Foi impressionante. Eu falei, bom, deixa eu ir para a calculadora, porque não dava para fazer a conta, né? Deixe-me ver a proporção. Ele beneficiou 6.000 e 15 não o esqueceram. Com 2 dígitos só não dá. 0,025. Então é 0,0025 o percentual de pessoas que se lembraram dele, né? Então, eu comecei a fazer as contas e fiquei preocupado. Resolvi parar e falei, acho que é hora da gente agir mais, né? Não dá para ser espírita no plano espiritual. A gente tem que ser espírita no plano físico, né? Tem que trabalhar. E aí, André Luiz acabou encerrando, né? O ministro disse que estudaria as condições dele e procuraria integrá-lo em alguma parte de trabalho. E aí a gente vai para a pergunta 573 de O Livro dos Espíritos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Vamos fazer uma prévia antes. Vamos para 572A, que antecede. A mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos? Sim. Há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. E acho que qualquer semelhança com o próximo pleito que deve acontecer com as eleições é mera coincidência, né? Sim, há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Isso está dentro das ocupações e missões dos espíritos encarnados no Livro dos Espíritos. E aí a 573 continua. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Então, não basta apenas uma vida contemplativa. É necessário que nós organizemos as instituições sociais, né? Daí a grande importância da filosofia espírita aplicada às nossas profissões no seio da sociedade em que nós vivemos, a fim de que a gente possa estabelecer o reino de Jesus no nosso dia a dia. Se nós queremos a transformação do nosso plano num plano melhor, né? Num plano de regeneração. E doutor Adolfo Bezerra de Menezes acrescenta, para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos, e nesse princípio nos firmaremos. Deputado doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Então, é necessário que nós nos baseemos em princípios que norteiem a nossa vida nos diversos campos, nas diversas áreas do conhecimento, a fim de que nós melhoremos a sociedade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso está em João, capítulo 8, versículo 32, né? Jesus. E Emmanuel e André Luiz, né, através de Chico Xavier e Valdo Vieira, nos conclama, estude e viva. Há um livro, inclusive, com esse tema, a fim de que a gente se aperfeiçoe para modificar o seio da sociedade em que nós estamos inseridos. Alvin Toffler, um americano, escreveu um livro do ponto de vista econômico da administração e dividiu, é uma divisão sistemática apenas para uma forma acadêmica ou estudantil, em 3 etapas a nossa evolução. Então, uma primeira
etapa que teria durado, segundo ele, em torno de 1.700 anos. A parte da agricultura, quando nós descobrimos a agricultura, se formaram as primeiras cidades, e a gente realmente, eu acho aceitável essa divisão que é simplificada, porque até por volta de 1700 havia toda aquela busca das Índias, especiarias, alimentação. Então, o fortalecimento, a criação das cidades por conta da agricultura. Depois veio uma segunda onda que se misturou com a primeira, porque a agricultura estava em curso. Aí, a onda da industrialização, a Revolução Industrial. E aí as coisas ficam meio bagunçadas mesmo. Essas ondas juntas, buscando modificar a sociedade, acabam causando uma série de mudanças. E uma terceira onda, esse livro escrito em 1980, falava dessa nova revolução pela qual nós passamos, do ponto de vista material. E procede muito. E o Espiritismo vem também como uma terceira revelação aí, depois de Moisés e de Cristo, clareando os nossos caminhos. Daí a importância dos nossos preceitos filosóficos e aplicá-los no nosso dia a dia. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. Daí a nossa grande responsabilidade. Isso está no livro Sinal Verde, André Luiz, lição número 24. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. Daí a nossa responsabilidade dentro da sociedade. Somos livres para as nossas escolhas. No entanto, somos responsáveis pelas próprias decisões. Ainda dentro da lição número 24 do livro Sinal Verde, querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Até do ponto de vista conjugal, a constituição de uma família, e é isso, A gente carreia para esse detalhe. Você olha para ela e identifica que é ela. Você mentaliza. É ela, É a tampa da panela, Como o Luiz assegurou aqui, é a tampa específica da panela. Bom, aí você mentaliza, Você vai idealizar, vai mentalizar e vai agir, Vai se preparar, vai buscar encontrá-la, vai estabelecer um contato, está partindo para a ação. Partiu para a ação, se realmente ela se identificou com você, vai se sentir atraída, Houve a atração. Ocorrendo a atração, ocorre a realização. É um exemplo singular, mas é mais ou menos isso, A colocação serve para a gente ilustrar esse fato. E aí se acrescenta também que todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. Daí a importância do nosso pensamento, da nossa mentalização. Está dentro de desejos do sinal verde. A providência de nós diferenciarmos importância de urgência. Tem algumas coisas que são urgentes. Se nós lembrarmos a mãe que solicitava ao ministro a permissão para encarnar, parecia ser uma urgência. No entanto, a avaliação do ministro foi de que não era importante, não era melhor para ela naquele momento e nem para os filhos que estavam experienciando na crosta física. Então, nós precisamos delimitar, precisamos nos prevenir para que a gente não carreie todas as nossas ações para o regime de urgência, Porque de repente, como Jesus asseverou, se amanhã alguém vem e te fala, acabou o seu tempo, E aí? Aí a gente vai entrar num regime de urgência com a consciência, Então é importante que a gente se proponha, a trabalhar, a prevenir, a estabelecer o que é efetivamente importante nas nossas vidas. Então, delimitar os graus de urgência e importância
nas diferentes situações em que nós nos encontramos. O abandono do egoísmo e do orgulho. Então, nós precisamos partir, né, para uma relação de benefícios mútuos, através de um pensamento, né, uma mentalização de abundância. Porque normalmente as relações que envolvem competição, ela envolve um perde e ganha. E quando ocorre o perde e ganha, às vezes podem se precipitar para comportamentos agressivos e desrespeitosos pelo uso do poder e da posição. Então, quando existe essa relação de perde e ganha acentuada, principalmente baseada no orgulho e no egoísmo, a gente pode haver aí um recrudescimento, né? A gente estaria aí voltando para um estado primitivo das coisas, até como assevera o Livro dos Espíritos. Daí a importância da cooperação. E no centro espírita pode ser assim, né? Às vezes forma-se uma reunião, nós temos um banco para a gente decidir que cor que nós vamos pintar o banco. São 5 pessoas, 3 querem verde, 2 querem vermelho. Bom, venceu a maioria que quer o verde. Os outros que queriam vermelho devem, por uma questão de fraternidade, auxiliar a pintar o banco de verde e se sentirem felizes por isso, né? É uma relação de ganha-ganha. A maioria decidiu pelo verde, então é importante, né, que a gente adote a tarefa, que a gente participe, que a gente não se sinta melindrado diante de determinados fatos que às vezes divergem das nossas opiniões próprias, né? Abandonar essa situação de vencedores e derrotados, e a gente partir para o espírito da cooperação. Compreensão, né? O diagnóstico deve preceder a prescrição. E para que se faça um diagnóstico verdadeiro, para que a gente identifique o que acontece com o outro, é necessário que a gente ouça, né? Às vezes, Jesus asseverava que às vezes o pessoal não ouvia, né, com propriedade. Via a forma, mas não entendia a essência, né? E o livro O Pequeno Príncipe, francês, ele traz isso. Ele fala que só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Então, nem só de palavras, às vezes, a gente consegue, é possível fazer um diagnóstico da pessoa, né? Muitas vezes, quando existe uma convivência longa, o próprio olhar, embora às vezes a palavra diga uma coisa, né, a expressão diz outra. Então, existe essa compreensão através de uma escuta maior, né, que consiga avançar além das palavras e consiga identificar ideias, sentimentos e o significado pessoal da outra pessoa que fala, né? Existem pessoas que têm dificuldade de escutar a outra, né? Não têm um tempo para ouvir a outra, né? Não querem ouvir. E por que às vezes não querem ouvir? Porque ouvir o outro às vezes implica em aceitar que estamos errados naquele ponto de vista. Isso nos obriga a uma mudança de comportamento, né? Às vezes a uma mudança de costume. Outro fato importante, né? A sinergia, ou seja, o ato ou esforço simultâneo na realização de uma função. Então, é importante o respeito às diferenças, né? Essa diversidade de carismas, de talentos, é que enriquecem as ações humanas. Um homem só não progrediria com tanta velocidade como nós progredimos em sociedade. Então, daí a importância do respeito às diferenças. Criar sinergia leva tempo, né? Mas é um resultado a longo prazo e proporciona, né, a observação de diferentes pontos de vista. Se alguém às vezes se lembra da brincadeira dos escravos de Jó, ela resume um pouco disso, né? As pessoas às vezes começam
pelo movimento e pelo som da palavra, a fazer aquele movimento cadenciado. Depois de um determinado exercício, depois de algum esforço, consegue-se fazer isso de forma mental, sem que um diga nada e às vezes nem olhe para o outro. Cria-se uma sinergia de esforços. Então, a brincadeira dos escravos de Jó resume um pouco essa ação de sinergia, né? Cuide do instrumento, a importância do vaso físico, né? E para simplificar, a gente dividiu ele em 4 partes gerais aí. A importância física, né? O cuidado com a nossa nutrição, o cuidado com os exercícios, o descanso adequado. Madre Teresa asseverava que para manter a lamparina acesa era necessário colocar óleo nela sempre. Isso diz respeito às nossas relações cotidianas com o companheiro, com a companheira, com o irmão, com o chefe de trabalho, com o companheiro do mesmo departamento, né? Então, a importância desses cuidados. Nutrição, exercícios, descanso adequado. Cuide do instrumento mental, a nossa parte mental, o hábito da leitura, o hábito da escuta, sobretudo o hábito da reflexão, né? O instrumento emocional, cuidar e aprimorar relacionamentos. Se a gente analisar André Luiz, os atendimentos dele, os 6.000 atendimentos que renderam-lhe 15 amigos verdadeiros que contaram a seu favor no plano espiritual. Então, a importância emocional dessa vida social nossa, né? E, sobretudo, o lado da missão, o lado espiritual, né? Quando a gente abordou a questão 572 aí, sobre a parte de missão. Qual que é a nossa missão, né? Será que nós somos dignos de sermos seguidos por alguém? Conseguimos representar um exemplo para alguém, né? Então, é importante o estabelecimento, né, de conexões através da amizade. Joana de Ângeles, floresça aonde você estiver plantado. Então não interessa se às vezes você está num charco, né? É importante que você floresça. Utilize os recursos de onde você está inserido a fim de florescer. Faça uma avaliação dos propósitos, né? O benefício é geral, aquilo que a gente está oferecendo. Quais são as relações de autoridade e de responsabilidade, né? O jardineiro, por exemplo, o jardineiro estabelece uma relação de cuidado, sem interferir, às vezes, na essência da semente, né? Ele deixa que a semente germine, provendo ela de todos os recursos necessários para a germinação. No entanto, na essência da semente, ele não mexe. E isso traz a confiabilidade. Toda pessoa que não interfere de uma maneira ostensiva é confiável, né? Então a importância dessa avaliação de propósitos é estabelecidas dessa forma. E aí a gente vem, para finalizar, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Paulo fala, né, e traz aí no item 10º, que fora da caridade não há salvação, né? A importância da verdade, né? Mas sobretudo do amor-caridade. Esse amor que deve nortear as nossas relações na sociedade. E se nós analisarmos a filosofia espírita dentro das leis naturais que regem a vida, né? Sobretudo a nossa vida de espíritos imortais, nós vamos encontrar a nossa responsabilidade dentro da sociedade na qual nós estamos inseridos. Então, colhamos bênçãos. Bênçãos do quê? Colhamos bênçãos de luz. Onde? Nas lutas que a vida encerra. E onde a vida encerra lutas? Encerra lutas num jardim. Há um jardim? Sim. Onde é o jardim? O jardim é a terra.
Se existe um jardim e o jardim é a terra, existe um jardineiro. Quem é o jardineiro? O jardineiro é Jesus. Colhamos bênçãos de luz nas lutas que a vida encerra. O jardim é toda a terra. O jardineiro é Jesus. Muito obrigado.